Oi, meus amores! E hoje vamos de experiência de quase morte, outra EQM que eu tô trazendo aqui para vocês. Tô adorando pesquisar esses assuntos aqui na internet. Dessa vez foi uma entrevista que Michelle Fisher Wills deu contando a experiência dela, né? E o que eu achei interessante é que dentro dessa experiência ela descobriu com o tempo. Ela descobriu uma coisa aí que vocês vão ver, tá bom? Eu tentei resumir ao máximo essa entrevista para não ficar muito grande o vídeo. Algumas perguntas do entrevistador eu até nem coloquei aqui, mas eu fiz um resumo para que a gente possa entender e eu tenho certeza que você vai tirar uma lição dessa entrevista, tá bom? Vamos lá. Bom, ela conta o seguinte: meus pais eram suíços e eles migraram para a África do Sul. E quando eu tinha 6 anos de idade, nós recebemos a visita de um amigo do meu pai, o qual estava tomando remédios muito fortes. Esses remédios pareciam balas. Daí vocês entendem o que ela vai fazer, né? Vamos lá. Enquanto os meus pais e seu amigo saíram para o jardim, eu peguei as balas e comi um montão delas. Quando eles voltaram, eu estava caída no chão, inconsciente. Na hora, meu pai percebeu que tinha que me levar correndo para o hospital mais próximo. Levaram 2 horas para eu chegar no hospital. E assim que chegamos, os médicos perceberam que se tratava de um caso de vida ou morte. Eles fizeram uma lavagem estomacal, o que para mim, enquanto criança, foi particularmente ruim. Ver os médicos todos usando máscaras, ver eles colocando e tirando coisas dentro de mim, me deixou aterrorizada. Eles descobriram que a substância tinha entrado na minha corrente sanguínea. Então, eles tinham que trocar o meu sangue. Isso foi terrível. Era como se eu estivesse presa dentro do meu corpo e tudo que eu sentia era muito doloroso. Eu tive a sensação de que não iria aguentar e que eu tinha que sair dali. De repente, eu senti um clique. Eu me senti livre. Era como se eu tivesse deixado meu corpo e assistia de cima. Eu me vi deitada na maca, enquanto os médicos faziam procedimentos em mim. Eu olhei ao redor porque senti um calor e uma luz, um sentimento maravilhoso. Eu nunca experimentei nada igual. Depois que eu me virei, eu vi um ser de luz. Eu poderia dizer que era um anjo, mas não tinha asas. Era um ser feito de luz. Ele tentou me acalmar e me irradiou amor. Eu me senti amada e salva. Mas eu também vi outros seres ao redor. No total, eram 4. Todos eles tentavam me acalmar e me diziam que eu não tinha com que me preocupar, que tudo ficaria bem. Eles me disseram que tomariam conta de mim enquanto eu estivesse ali e que eu logo retornaria. Aí o entrevistado pergunta para ela, né? Como é que você percebeu esses seres? E ela responde: eu podia senti-los dentro do meu corpo. Um sentimento inacreditável. O amor, por exemplo, era tão forte e a luz a qual eu via me tocava profundamente. Eu me sentia tão confortável que disse a eles que eu não queria voltar, que eu queria ficar ali com eles. Então, eles me disseram que eu tinha que voltar para o meu corpo, porque o meu tempo na Terra ainda não tinha terminado. Eles me disseram que era importante para a minha missão de vida. Eu quase briguei com eles, porque eu insistia em ficar. Eles me encorajaram a voltar. E então eu senti um clique novamente e estava de volta ao meu corpo. Voltar para o corpo depois daquele amor e luz foi horrível. Eu me sentia toda machucada, meu corpo doía todo. Eu sentia dor e uma profunda tristeza de não estar mais com aqueles seres. Quando eu acordei, vi meu pai lá. Eu falei com ele de tudo que eu tinha vivenciado. Eu disse a ele de tudo mesmo. Ele acreditou em mim. Ele era uma pessoa muito amorosa. Era muito interessado nesse assunto.
desde que ele estudou psicologia e aprendeu sobre fantasmas e voodoo e outros fenômenos. Ele já tinha ajudado outras pessoas com experiências similares e me levou muito a sério. Quando minha mãe veio me visitar, ela me disse que quando me viu, eu parecia uma menina mais velha. Minha pele, minha expressão facial, tudo aparentava estar diferente, como se eu fosse mais velha. Ela mal podia me reconhecer. Os médicos falaram que era melhor ela não me visitar, porque sua reação poderia me assustar. Então, meu pai, que vinha na maioria das vezes me ver, e ele me ajudou a entender isso tudo. Eu tinha um profundo sentimento de voltar àquele lugar. Embora eu amasse meus pais, eu não queria continuar aqui. Aí o entrevistador pergunta: essa experiência teve algum impacto ou mudou algo em sua vida de alguma maneira? E ela responde: levou um bom tempo para eu recuperar. As dores no meu corpo nunca passavam. Eu notei que sempre que eu corria ou brincava, eu sentia uma energia diferente. Às vezes eu tinha que parar, me acalmar, porque meu corpo voltava a doer. Outra coisa que foi importante para mim é que aqueles seres de luz me prometeram que me acompanhariam quando eu voltasse para o corpo. E eles cumpriram a promessa. Eu podia sentir isso. Eu podia sentir a presença deles e sabia que estavam me ajudando. Eu também tinha sonhos que eu não compreendia muito bem. Eram sonhos incomuns. Quando eu tinha 8 anos, fomos viajar para a Suíça. Mas durante o voo, a asa direita do avião começou a pegar fogo e nós tivemos que aterrissar numa zona de guerra. Nos levaram cativos, com armas e tudo, mas todos os passageiros foram trancados em um prédio antigo. Meus pais estavam preocupados aonde isso iria dar, como isso ia terminar. Mas eu me lembro de ficar na frente deles e dizer: meus seres me disseram que vamos ficar bem e que em 3 dias nós estaremos de volta em nosso avião e seguiremos voo para a Suíça. E foi exatamente o que aconteceu. Mais uma vez, eu tive que operar minhas amígdalas. E toda vez que eu era submetido a algum tipo de anestesia, algum procedimento, né, que ela conta aqui, aconteciam coisas estranhas. E nesse caso, ela conta que na manhã seguinte desse procedimento das amígdalas, os médicos vieram para ela e perguntaram o seguinte: o que houve com você? Que depois você ficou falando que adorava morrer, né? Depois da cirurgia, né? Que estava feliz de vê-los. O que estava acontecendo? E ali ela percebeu que mais uma vez ela esteve com aqueles seres nesse procedimento das amígdalas, mas ela dessa vez não lembrava. Os médicos que contaram para ela que ela veio da anestesia falando isso. Aí ela fala assim: era como se eu tivesse sido levada a um outro mundo. Era a mesma coisa toda vez que ela se submetia para alguma coisa assim. Bom, aí ela conta aqui: eu tive várias experiências e sonhos, os quais eu não sabia como lidar. Eu conversava com meu pai sobre isso. E ele me recomendou que eu passasse por algum tipo de curso, alguma coisa que eu pudesse entender o que acontecia comigo. Bom, infelizmente, né, meu pai morreu. Eu pude sentir sua presença enquanto nós estávamos em frente ao túmulo dele. Então eu disse à minha mãe: mãe, você não precisa ficar triste. Ele está conosco e ele vai ficar conosco quando nós entrarmos no carro e voltarmos para casa. E outra coisa, ele não vai ficar deitado aqui. Depois que ele morreu, né, então isso aí depois já se passaram vários anos, né, dessa primeira experiência, depois da segunda, né, das amígdalas, tal, que ela depois teve várias experiências e sonhos. Então, no decorrer da vida dela, várias coisas aconteciam, que ela ainda não tinha se dado conta que ela era o quê, gente? Médium. Ela era uma médium, né? Então ela conta aqui: depois que ele morreu, né, eu pedi ao meu filho para procurar na internet algum tipo de escola, de treinamento, né, para pessoas que têm esse tipo de experiência. E ele encontrou um artigo sobre Psi-Bezel. Eu liguei para minha mãe e disse a ela que aquele nome me soava familiar. E ela me disse que meu pai foi um dos fundadores
desse Peace Basel, que era um grupo, né, de pessoas que entendiam desses fenômenos de mediunidade e que davam um suporte para as pessoas que eram médiums e que às vezes nem sabiam, né? E que a mãe dela falou o seguinte, que o pai dela foi um dos fundadores e que ele deixou a organização há muito tempo atrás e ela não sabia por quê. Eu mandei uma mensagem perguntando a eles o que eles estavam oferecendo ali de curso na época. E eles me disseram que estavam treinando médiums. E eu pensei, é o que eu tenho que fazer. É a minha chance. Foi uma grande experiência. Encontrar pessoas e contar o que eu sentia e via sem ninguém rir de mim e escutar experiências parecidas foi maravilhoso. Todo mundo me levou a sério. Eles nunca acharam que eu fosse louca ou que estivesse inventando aquelas histórias. E durante aquele tempo que eu estive naquele curso, eu entendi o meu potencial e as minhas habilidades e aprendi também a me proteger. Então, no curso, ela percebeu o quê? E aprendeu que ela era uma médium. Aquela experiência nesse curso me ajudou muito. Eu não sabia que eu podia fazer contato com o além, com os mortos. Isso foi uma das coisas que aprendi lá. E foi uma grande experiência. Aí o entrevistador pergunta, né? Então, você vê espíritos? Ela responde, não como eu vejo você. Eu tenho um tipo de intuição. Eu sinto a presença deles. Eu sinto os seus sentimentos. Eu posso ouvi-los, mas com uma voz dentro de mim. Eles conversam comigo. Às vezes, recebo vários símbolos que eu tenho que analisar para poder entender. Então, pergunto para a pessoa, né, se aquele símbolo tem algum significado para ela ou para a pessoa desencarnada. Então, nota-se aqui, quando ela relata isso, que ela já está dando consulta para pessoas. E que às vezes vem esses símbolos na mente dela e que ela pergunta para a pessoa, esse símbolo aqui, essa coisa aqui, tem algum significado para você ou para a pessoa que desencarnou? Bom, eu sou muito crítica sobre isso. Às vezes eu acho que não é real, mas eu continuo sentindo. Então, às vezes, ela dá aquela titubeada, né? Mas ela percebe que realmente é real e que ela não pode duvidar das coisas que ela sente. Eu ainda sou uma estudiosa da espiritualidade. Então, é aquela coisa de você não achar que sabe tudo. Então, por mais que ela saiba que é médium, que ela tem essas intuições, que ela recebe esses símbolos, que ela dá consulta, tem horas que ela fica crítica naquilo que ela sente, né? E aí ela continua a estudar e a entender e percebe cada vez mais que aquilo é real. Bom, aí o entrevistador pergunta, né? Quando você está em contato com esses seres, o que você acha que eles sentem? E ela fala, eu posso apenas falar por mim mesma, e com minhas próprias palavras e pelas minhas experiências. Eu nunca encontrei um espírito que estivesse triste de estar do outro lado. Eles sofrem apenas por saber que estamos tristes por eles terem ido. Mas basicamente, eles estão no paraíso. Eles se sentem bem, não tem dor. Eles podem acompanhar seus parentes. Eles podem continuar a viver com eles. E baseado na minha experiência, eu sei que as pessoas que morrem são recebidas pelas pessoas que já desencarnaram, como amigos, parentes e até animais de estimação. E isso me deixa muito feliz. Lindo relato, né? Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, deixa um like aí pra mim, se inscreve no canal e espera porque vem mais. Um beijo, gente. Fiquem com Deus.